Olá, tudo bom? Espero que tenham passado bem a semana. Vamos iniciar um novo estudo da Palavra de Deus, uma nova história que Jesus contou. Quero deixar o versículo para memorizarmos, guardarmos na mente e no coração e colocá-lo em prática. O versículo de Tiago, capítulo 4, o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago 4,17. Viva os valores do reino, o reino de Deus. Você faz parte do reino? Viva os valores do reino. Estenda a mão. A parábola do bom samaritano é o nosso assunto. Em Lucas capítulo 10, versículos de 25 ao 37, temos o registro desta parábola. Eu lerei os versículos 25 ao 29 primeiramente. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste bem, corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A caminho de Jerusalém, Jesus é interrogado por esse estudioso das Escrituras do Velho Testamento, um intérprete da lei. E ele pergunta o que fazer para herdar a vida eterna. E esse teólogo, naturalmente, não perguntou por ignorância. Ele queria testar Jesus, queria colocar Jesus à prova e ouvir de Jesus a sua explicação a respeito das Escrituras. Jesus, mestre, gentilmente faz-lhe duas perguntas. O que está escrito na lei e como interpretas? Aí ele respondeu, citando 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele citou Deuteronômio 6, versículo 5, Levítico 19, 18. Para ele não havia qualquer problema em relação ao primeiro grande mandamento. Mas nós sabemos que o primeiro mandamento não poderá se expressar, o amor a Deus não pode ser expresso separadamente do amor ao próximo. E Jesus fala que ele respondeu corretamente e que ele deveria fazer isto para ter vida. Ele então, querendo defender-se ou apresentar-se como justo, né? Querendo justificar-se, ele queria se apresentar como justo, ele faz uma pergunta: quem é o meu próximo? Ele esperava que Jesus delineasse os limites, né? Mas Jesus,
não responde assim, de maneira direta, e ele conta a história que está registrada a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, procede tu de igual modo. Nós vivemos num mundo onde o egoísmo, onde existem tantas violências, onde muitas injustiças, o egoísmo, o modo egoísta do homem natural viver. Ouvimos notícias sobre fome, sobre menores abandonados, sobre guerras, injustiças, crimes, corrupção, pobreza versus riqueza. E ouvimos muitas vezes frases que são termos usados que são tristes. Cada um por si. O problema é seu. Egoísmo, insensibilidade. O egoísmo, ele se manifesta desde a infância. Mas não estamos sozinhos, vivemos em sociedade e precisamos uns dos outros. O mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo, se ele fosse seguido, resolveria grande parte dos problemas da humanidade. A autoestima, não o egocentrismo, mas a autoestima é importante. Mas o amor ao próximo é fundamental também. Jesus contou a parábola do bom samaritano para responder à pergunta daquele teólogo: quem é o meu próximo? É uma pergunta importante que ele fez. Uma pergunta crucial, né? Podemos dizer. E na parábola, 5 pessoas são mencionadas, com exceção dos ladrões. São assim, pela ordem, né? São o homem assaltado e ferido, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedaria. O sacerdote e o levita eram a elite religiosa da época. Eram peritos na lei. O samaritano era uma pessoa marginalizada pelos judeus por causa da sua mistura étnica e religiosa. Nós podemos ver em João 4, 9. E o ponto central não é tanto o homem assaltado e ferido, embora ele seja um objeto de atenção.
Também não é o sacerdote nem o levita, porque eles na história tiveram pouca contribuição, ajudaram pouco, né? E nem o dono da hospedaria. Mas a figura central é o samaritano. Ele é o agente e é o principal personagem dessa história. E a parábola do bom samaritano é uma proposta contrária à tendência que nós temos de transferir para o outro a nossa responsabilidade, a responsabilidade pessoal nossa. Nós temos a tendência de transferir para o outro. E nessa parábola encontramos importantes deveres que o cristão tem em relação ao próximo. Jesus nos mostra isso. Nós sabemos responder: quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Semana que vem vamos estudar sobre este assunto, continuando a parábola do bom samaritano. Eu sugiro que você leia Lucas 10, Tiago 4:17, Atos capítulo 2, 42 a 47. Memorize o versículo de Tiago 4:17. E Deus abençoe a sua vida, a minha vida, para que vivamos os valores do reino. E pense, tente responder: quem é o meu próximo? Até semana que vem. Deus abençoe você.